Se bem pensado, os esquemas de inspeção podem efetivamente aumentar a eficiência e a produtividade de qualquer processo de produção ou administrativo. Vejamos um exemplo muito diferente da fabricação de produtos ou de cafés da manhã. Eu sou o Luiz Fernando Fontana e essa é a 7ª leitura do livro Gestão de Alta Performance. O autor é Andrew Grove. Recentemente, li um artigo dizendo que a Embaixada Americana em Londres não estava dando conta de processar uma montanha de solicitações de visto. Cerca de 1 milhão de britânicos solicitam vistos de entrada nos Estados Unidos todos os anos, sendo que cerca de 98% dos pedidos são aprovados. A embaixada tem 60 funcionários que processam até 6.000 solicitações por dia. A maioria delas é recebida pelo correio e a qualquer momento entre 60 e 80 mil passaportes britânicos estão nas mãos da embaixada. Enquanto isso, mais de 100 cidadãos britânicos e de outras nacionalidades fazem fila diante do prédio da embaixada na esperança de conseguir um visto com urgência. O órgão tentou várias maneiras de aumentar a eficiência de seu processo, incluindo anúncios em jornais, pedindo que os turistas não esperassem até a última hora para submeter o pedido de visto. Aspas aqui. E depois diz que é o brasileiro que deixa tudo para a última hora. Pelo visto, os britânicos também. Retomando o texto, tendo em vista um tempo de processamento de até 3 semanas, a embaixada também instalou caixas de recebimento, onde as pessoas podem deixar seus pedidos de passaporte e de visto, caso realmente precisem de atendimento com urgência. Mesmo assim, as filas nas embaixadas continuavam enormes. Na verdade, os esquemas implementados na tentativa de aumentar a eficiência do atendimento da embaixada só agravaram a situação, porque nada foi para resolver o problema básico, acelerar o processamento de vistos em geral. Tempo e dinheiro foram investidos para classificar vários tipos de solicitação de acordo com os diferentes tempos de processamento. Mas isso só aumentou os custos logísticos sem afetar o resultado ou output. Se o governo americano quer que os turistas britânicos visitem os Estados Unidos, não podemos nos indispor com esses visitantes potenciais. E, se a embaixada não conseguir verba para anunciar, ou melhor, para aumentar a sua equipe, uma solução simples seria aplicar algumas técnicas básicas de produção. Em resumo, precisamos substituir o esquema atual por um teste de garantia de qualidade. Para tanto, as mentes burocráticas da embaixada precisariam admitir que é desnecessário verificar 100% das solicitações de visto, já que cerca de 98% dos candidatos são aprovados, sem qualquer questionamento. Assim, se a embaixada instituísse um teste de amostragem de pedidos de visto, um teste de garantia de qualidade, minucioso o suficiente, seria possível processar uma montanha de solicitações sem aumentar consideravelmente as chances de erro. Além disso, a embaixada poderia selecionar a amostra a ser verificada de acordo com os critérios pré-determinados. Nesse caso, o processamento de solicitações poderia funcionar como a Receita Federal. Ao aplicar a checagem e auditorias, a Receita leva a maioria dos contribuintes a não sonegar sem que os fiscais precisem
a analisar as declarações. Mais adiante, quando falarmos sobre a produtividade gerencial, veremos que quando um gestor monitora profundamente uma atividade específica sob sua jurisdição, ele está aplicando o princípio da inspeção variável. Se o gestor examinasse todo o trabalho de seus vários subordinados, ele estaria, em grande parte, perdendo seu tempo. Pior ainda, seus subordinados se acostumariam a não se responsabilizar pelo próprio trabalho, sabendo que o chefe verifica meticulosamente tudo o que fazem. O princípio da inspeção variável aplicada ao trabalho gerencial evita os dois problemas e, como veremos, nos fornece uma ferramenta importante para aumentar a produtividade dos gestores. Produtividade. O funcionamento da nossa caixa preta pode nos fornecer a melhor e mais simples definição da palavra produtividade. A produtividade de qualquer função que ocorre na caixa preta é o output dividido pela mão de obra necessária para gerar este output. Portanto, uma maneira de aumentar a produtividade é continuar fazendo o que já estamos fazendo, só que mais rápido. Isso pode ser feito reorganizando a área de trabalho ou nos empenhando mais. Neste caso, não mudamos o trabalho, só instituímos maneiras de desempenhá-lo mais rapidamente. Em outras palavras, realizando mais atividades por hora de trabalho dentro da nossa caixa preta. Como o output da caixa preta é proporcional à atividade que ocorre dentro dela, obteremos mais outputs por hora. Uma segunda maneira de aumentar a produtividade é mudando a natureza do trabalho realizado quando possível. Ou seja, mudamos o que fazemos, não a velocidade com o que fazemos. A ideia é elevar a razão entre o output e a atividade, aumentando desse modo o output, mesmo se a atividade por hora trabalhada permanecer inalterada. A ideia é fazer um trabalho mais inteligente, não mais exaustivo. Gravem muito bem essa frase. A ideia é fazer um trabalho mais inteligente, não mais exaustivo. Se nós, gestores, conseguirmos aprender isso e, consequentemente, ou conseguintemente, acredito que é a palavra correta, repassar isso para os nossos subordinados, isso vai ser de extrema valia. Extrema valia mesmo. Porque eles têm que entender o porquê que nós estamos fazendo isso. Produzir mais não significa trabalhar mais. Eu bato nessa tecla aí já há um bom tempo. Só que não é tarefa tão fácil de se aprender ou executar. Retomando ao texto, cabe apresentar nesse ponto o conceito de alavancagem, que é o output gerado por um tipo específico de atividade. Uma atividade de alta alavancagem gera um alto nível de output, enquanto uma atividade de baixa alavancagem gera um baixo nível de output. Por exemplo, um garçom capaz de cozinhar 2 ovos e operar 2 torradeiras, ao mesmo tempo pode entregar 2 cafés da manhã com praticamente a mesma quantidade de esforço que levaria para preparar um único café da manhã. O output por atividade desse garçom, ou seja, sua alavancagem, é alto. Um garçom capaz de cozinhar só um ovo e operar apenas uma torradeira por vez
tem um output menor e, portanto, uma alavancagem mais baixa. O programador que usa uma linguagem de programação mais parecida com a linguagem humana, a ser traduzida posteriormente por um compilador, é capaz de resolver muitos problemas por hora de programação. Seu output e sua alavancagem são altos. Já um programador que usa um método de programação mais complicado, composto de uns e zeros, precisará de muito mais horas de trabalho para resolver o mesmo problema. Seu output e sua alavancagem são baixos. Desse modo, uma maneira significativa de aumentar a produtividade é organizar o fluxo de trabalho dentro de nossa caixa preta para que ele seja caracterizado por um grande output por atividade, ou seja, por atividades de alta alavancagem. Na sequência tem um gráfico onde aparece um operador acionando uma engrenagem. Ele tem uma alavanca no centro da engrenagem. Eu vou mostrar as duas imagens. Ok? A produtividade pode ser aumentada realizando atividade de trabalho mais rapidamente. Na sequência, tem uma imagem com duas engrenagens. Ele aciona uma que aciona a outra. Isso, explicando de forma simples, seria mais ou menos como a transmissão de uma bicicleta. Você tem um pedal em uma coroa que aciona uma corrente que gira uma catraca que gira a roda. Se você tivesse o pedal exatamente no centro da roda, você teria que dar uma volta no pedal para a volta dar uma roda. Perdão, estou me complicando aqui. Se você tivesse a primeira engrenagem, como a primeira imagem mostra, você teria o pedal no centro da roda. Então você teria que dar uma volta no pedal inteira para a roda girar uma vez. Quando você tem o centro do pedal no centro de uma coroa maior do que uma catraca no centro da roda, vamos supor ela tem um perímetro 3 vezes maior do que a catraca. A coroa tem 3 vezes o perímetro da catraca. Quando você der uma volta na coroa, automaticamente a roda vai dar 3 voltas. Compreendem? Seria muito difícil de você conseguir fazer uma bicicleta rodar na velocidade que ela roda, ou com a força que ela roda, se não tivesse esse sistema de engrenagem. É mais ou menos isso que o autor está sugerindo. Retomando, a automação é uma maneira de melhorar a alavancagem de todos os tipos de trabalho, com a ajuda de máquinas. Os seres humanos podem gerar mais output, ou resultado. Os seres humanos podem gerar mais resultado. Porém, tanto na fabricação de produtos quanto no setor administrativo, outro fator também pode aumentar a produtividade na caixa preta. Ele é chamado simplificação do trabalho. Para aumentar a alavancagem, usando essa abordagem, comece criando um fluxograma do processo de produção atual, com todas as etapas do processo, sem exceção. Feito isso, conte um número de etapas do fluxograma atual. Em seguida, defina uma meta aproximada para reduzir o número de etapas. Na primeira rodada de simplificação do trabalho, nossa experiência mostra que é possível
esperar uma redução de 30% a 50%. Isso é muito. 30% a 50% na redução de um trabalho é bastante. Para implementar, de fato, a simplificação, você deve perguntar a si mesmo por que cada etapa é necessária. Em geral, você descobrirá que muitos passos do processo não têm razão de existir. Talvez só estejam ali por força do hábito, ou seja, para seguir algum procedimento formal, sem qualquer justificativa prática para sua inclusão no processo. Lembre que a fábrica de vistos da Embaixada Americana em Londres não precisava processar 100% das solicitações. Portanto, independentemente da justificativa que você recebe para incluir uma etapa no processo, questione cada uma delas e descarte as que não agregam nada ao processo. Descobrimos que, em uma ampla gama de atividades administrativas da Intel, foi possível obter uma redução considerável, cerca de 30%, do número de etapas necessárias para executar várias tarefas. É claro que o princípio da simplificação do trabalho está longe de ser novidade no processo de fabricação de produtos. Os engenheiros industriais vêm aplicando essa abordagem há pelo menos 100 anos, mas ainda não é comum ver esse mesmo princípio sendo aplicado para melhorar a produtividade dos trabalhos considerados soft, os cargos administrativos especializados e gerenciais, em posição aos trabalhos tidos como hard, com output facilmente mensurável. O maior obstáculo a ser superado é a definição do output desses tipos de trabalho. Como veremos no trabalho soft, a distinção entre o output e a atividade não é clara. E como já vimos, a ênfase no output, ou resultado, é fundamental para melhorar a produtividade, ao passo que aumentar a atividade pode ser o resultado oposto. Muito bem, esse é o final da página 68. E agora iremos entrar na parte 2. Gestão é trabalho de equipe, ou a gestão é um trabalho de equipe. Alavancagem gerencial. Qual é o output de um gestor? Fiz exatamente essa pergunta a um grupo de gestores de nível intermediário e recebi as seguintes respostas: decisões e orientações, direcionamento, alocação de recursos, erros detectados, pessoal treinado e subordinados qualificados, cursos ministrados, produtos planejados, compromissos negociados. Será que esses itens de fato constituem o output de um gestor? Acho que não. Na verdade, eles são atividades ou descrições do que um gestor ou do que os gestores fazem quando tentam gerar um resultado, ou, em outras palavras, um output. Qual é, então, o output de um gestor? Na Intel, se ele for responsável pela fabricação de semicondutores, seu output consistirá em wafers de silício finalizados, de alta qualidade e totalmente processados. Já se ele supervisionar uma equipe de design, seu output consistirá em designs concluídos que funcionam corretamente e
prontos para entrar em produção. Se for diretor de uma escola, seu output será alunos treinados e educados que concluíram os estudos ou estão preparados para ingressar em um curso superior. Se ele for um cirurgião, seu output será um paciente completamente curado e recuperado. Podemos resumir o conceito com a seguinte proposição: output de um gestor, o output de sua organização mais o output das organizações vizinhas sobre sua influência. Ou seja, não é trabalhar apenas para o seu setor. Tá? Trabalhar em conjunto, auxiliando e colaborando com os setores vizinhos dentro de uma fábrica. Isso porque a manufatura, a educação e até uma cirurgia representam um trabalho realizado por equipes. Um gestor pode fazer seu próprio trabalho, seu trabalho individual, muito bem, mas isso não constitui seu output. Se o gestor tiver um grupo de pessoas subordinadas a ele, ou um círculo de pessoas influenciadas por ele, seu output deverá ser medido pelo output gerado por seus subordinados e colegas. Se o gestor for um especialista, detentor de conhecimento, ou, em outras palavras, um gestor detentor de know-how, seu potencial para influenciar as organizações vizinhas será enorme. O consultor interno que fornece as orientações necessárias a um grupo que está enfrentando um problema afetará o trabalho e o output do grupo todo. Da mesma forma, se um advogado obtiver uma licença para que uma empresa farmacêutica fabrique determinado medicamento, ele disponibilizará ao público o fluxo do resultado de muitos anos de pesquisa conduzidas nessa empresa. Um analista de marketing que analisa montanhas de informações sobre produtos, o mercado e os concorrentes, estuda pesquisas de mercado e faz visitas para averiguar os dados, pode afetar diretamente o output de muitas organizações vizinhas. Suas interpretações dos dados e suas recomendações podem orientar suas atividades ou as atividades da empresa toda. Pensando assim, é preciso expandir a definição de gestor, colaboradores individuais que coletam e disseminam know-how e informações também. Devem ser vistos como parte da média gestão por exercerem um grande poder dentro da organização. No entanto, a definição mais importante aqui é o output de um gestor. É o resultado obtido por um grupo sob sua supervisão ou influência. Embora o trabalho do gestor, sem dúvida, seja muito importante, esse trabalho por si só não gera output. Quem gera output é a organização do gestor. Por analogia, o técnico ou capitão de um time de futebol sozinho não faz gol nem ganha partidas. Quem faz gols e ganha partidas é o time todo. Eu sei que muitos usam essa analogia de um time de futebol, de uma equipe de esporte, mas isso é bastante verídico. Se tiver um técnico ruim sentado lá no banco ou instruindo os jogadores, os atletas durante os treinos, eles não vão ter o melhor resultado, salvo um ou outro que seja uma estrela. Mas a gente sabe que uma estrela dentro de um time não resolve o time todo. Da mesma forma, se o treinador for muito bom e os jogadores dentro de campo não conseguirem entender
o que ele explica, o que ele treina, também não vai dar certo. Então, quem ganha o jogo é o time por completo, tanto jogadores como comissão técnica e outros tantos fatores. Às vezes até a parte administrativa da equipe, que é quem paga os salários, quem faz tudo acontecer também. Então, não tem quem não tem a sua responsabilidade. Numa empresa é muito parecido, se não for igual. Retomando ao texto, quem faz gols e ganha partidas é o time todo, com a participação, a orientação e o direcionamento do técnico e do capitão do time. Posições no campeonato são conquistadas pelo time, não pelos jogadores individuais. O trabalho, e aí incluo não só as corporações, mas as instituições de ensino, órgãos de governo e hospitais, é uma atividade de equipe. E uma equipe sempre é necessária para vencer. Nunca se esqueça de que um gestor precisará se envolver em uma série de atividades para afetar o output, como os gestores de nível intermediário me disseram em resposta à pergunta que fiz. Um gestor deve tomar decisões e fornecer orientações, dar direcionamento, alocar recursos, detectar erros e assim por diante. Todas essas atividades são necessárias para gerar outputs, mas output e atividade estão longe de ser a mesma coisa. Vejamos o exemplo do meu trabalho na Intel. Como presidente da empresa, posso afetar o output por meio dos meus subordinados diretos. Um grupo de gestores gerais, ao realizar atividades de supervisão, também posso influenciar grupos que não atuam sob minha supervisão direta, fazendo observações e dando sugestões aos chefes, deles. Minha esperança é que esses dois tipos de atividade contribuam para o meu output ao contribuir para o output da empresa como um todo. Certa vez, um gestor de nível intermediário da Intel me perguntou como eu conseguia dar cursos nas fábricas, visitar instalações de produção, me inteirar dos problemas de pessoas de níveis variados da empresa e ainda ter tempo de fazer o meu trabalho. Perguntei no que ele achava que consistia o meu trabalho. Ele pensou um pouco e respondeu a própria pergunta. Acho que essas coisas também são o seu trabalho, não é mesmo? Sem dúvida. Não todo o meu trabalho, mas parte dele, porque ajuda a aumentar o output da Intel. Vejamos outro exemplo. Cindy, uma engenheira da Intel, supervisiona uma equipe de engenharia em uma fábrica de wafers de silício. Ela também passa parte do seu tempo atuando em um comitê consultivo que define procedimentos padrão de determinado processo técnico que todas as fábricas da empresa devem seguir. Nesses dois papéis, Cindy contribui para o output das fábricas de wafers. No papel de supervisora, ela realiza atividades que aumentam o output da fábrica onde trabalha. No papel de membro do comitê consultivo, ela fornece um conhecimento especializado que influenciará e aumentará o output de organizações vizinhas, ou seja, todas as outras fábricas de wafers da Intel. Vamos voltar à nossa caixa preta. Se compararmos o mecanismo de uma organização a uma série de engrenagens, podemos imaginar como um gestor de nível intermediário afeta a produção. Em tempos de crise, ele fornece energia à empresa. Quando as coisas não vão bem, ele lubrifica as engrenagens e, é claro, fornece inteligência ao mecanismo para direcionar suas ações.
Papai, o que você faz? Eu não sei se meus filhos fizeram muito essas perguntas quando eram crianças, porque eu sempre falei tanto de trabalho dentro de casa que talvez desde bebês eles já sabiam o que eu fazia. Para muitos de nós, não é fácil responder essa pergunta. É difícil resumir o que fazemos no trabalho. Muito do que fazemos pode parecer tão irrelevante que, às vezes, é difícil pensar em uma justificativa para a nossa posição na empresa. Parte do problema resulta da distinção entre nossas atividades, que é o que realmente fazemos, e o nosso output, que é o que alcançamos com o nosso trabalho. Esse último fator parece importante, válido e claro. O primeiro costuma parecer trivial, insignificante e vago. Mas um cirurgião cujo output é um paciente curado passa seu tempo esfregando, cortando e suturando, o que também não soa muito respeitável. Para descobrir o que os gestores realmente fazem, vamos dar uma olhada em um dos meus dias mais cheios, mostrado na tabela a seguir. Nela, listo as atividades, apresento uma breve explicação e as classifico em tipos de atividade, que analisaremos no fim do capítulo, ou deste capítulo. Bom, aqui tem uma lista, que é mais ou menos como se fosse uma agenda do autor. Mas como a gente já atingiu 32 minutos de leitura, eu vou deixar isso aqui para a próxima leitura. Então, hoje é 8 de fevereiro de 2024 e essa é a 7ª leitura do livro Gestão de Alta Performance. O autor é Andrew Grove. Ele foi CEO e fundador da Intel. Retornaremos na próxima leitura, na página 75, onde vamos ler os relatos do dia a dia do Andrew. Na página 75, 76 até a 77. Legal? Até a próxima. Tchau.